Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que tem esses destaques. Isenção do imposto de renda para pensões alimentícias. Paraná é o quarto do Brasil em qualidade de vida. 95% dos medicamentos e insumos fornecidos pelo programa Farmácia Popular passam a ser distribuídos de forma gratuita. 63,7 milhões de reais em multas por desmatamento ilegal. Para senador Rodrigo Pacheco, nenhum estado poderá receber 3 vezes mais que o estado que menos recebe. Tem ainda um comentário e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A irrigação é utilizada para fornecer água às plantas da sua propriedade de maneira controlada. Isso garante a produtividade e a sobrevivência da plantação em momentos de extrema seca, quando precisa-se de mais água, ou em casos de chuva abundante, quando corta-se fornecimento a partir do momento em que a planta já tem o suficiente para o seu desenvolvimento. Analise as necessidades da sua propriedade e utilize a irrigação para garantir a produtividade da sua plantação, proteger sua lavoura da seca e desenvolver suas culturas. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Gente da nossa terra, vejamos isso. A presença de Carlos Eduardo Pijac no lançamento da candidatura de Marcelo Facchinnello do Podemos, ligado à categoria do esporte, há alguns dias, abalou o quê? Abalou as estruturas do Palácio 29 de Março. E aí, o prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo, o que ele fez? Ele deu um cartão vermelho para o secretário de Esportes depois das reclamações de candidatos a vereadores do PSD e de integrantes da base aliada do prefeito. Simplesmente porque ele foi como uma das atrações, ou vedete, como estão falando os parlamentares reclamões. Não é a primeira vez que Pijac comparece a um lançamento de pré-candidatura de vereador. Na eleição passada, ele foi no lançamento do então líder do prefeito na época, Pier Petroziello. Então, a gritaria, o berra-berra, o não me toque, foi menor naquela época, sem ameaças de transformar os últimos meses do governo Rafael Greca de Macedo um inferno. Então hoje terminou a minha missão como secretário junto à Secretaria de Esportes de Curitiba e com certeza de ter entregue toda a minha energia e disposição. Também empreguei conhecimentos em prol do desenvolvimento do esporte. Muito orgulhoso o ex-secretário de alegria de ter chegado até aqui, se manifestou. Um professor de escola que ganhou de maneira honesta, sem pisar em ninguém, um caminho até esse nobre posto. Então disse o secretário que sai de cabeça erguida, sabedor que tentamos, junto com todos vocês, deixar um legado para a Prefeitura de Curitiba e assim o fizemos. Não vou fazer aqui uma retrospectiva,
nem rememorar, pois o trabalho foi mostrado diariamente durante todo esse espaço de tempo. Mas, com certeza, mais do que projetos, quem está à frente, deixamos legado que serão, logicamente, responsáveis pelo avanço excepcional do esporte nos próximos 10 anos. Fala, o ex-secretário se achando a azeitona da empada, se achando o rei da cocada. Secretário, muito menos. O vereador Fachinello precisa, logicamente, estar atento aí, porque tem gente querendo não deixar o vereador e presidente da casa, Fachinello, a se espertar muito aí. A coisa na política é assim. Tem o mimimi, tem o mamamá, tem o mumumu e tem o momomó. Entendeu? É desse jeito a coisa. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que isenta as pensões alimentícias do recolhimento do imposto de renda. A proposta do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, recebeu o relatório favorável do senador Randolfo Rodrigues, sem partido, depois da aprovação da comissão. O projeto agora poderá seguir diretamente para apreciação da Câmara dos Deputados e, caso não seja apresentado recurso para a votação no plenário do Senado, a matéria, portanto, altera a lei para deixar claro que o imposto não incide sobre os valores recebidos a título de pensão alimentícia. O Paraná aparece em 4º lugar em um estudo nacional de qualidade de vida feito a partir da utilização do Índice de Processo Social Brasil. O relatório divulgado mostra que o Paraná, com nota 63,49, está atrás apenas de Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina. A média nacional é de 61,83. O estudo mede o quê? A qualidade de vida da população de forma multidimensional. Isso a partir de 53 indicadores que envolvem, como, por exemplo, nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia, segurança pessoal, acesso à informação e comunicação, acesso à educação superior e qualidade do meio ambiente. Esses estão divididos em 3 dimensões: necessidades humanas básicas, fundamentos para o bem-estar e oportunidades. Agora, 95% dos medicamentos e insumos fornecidos pelo programa Farmácia Popular passam a ser distribuídos de forma gratuita. De acordo com o Ministério da Saúde, remédios para tratar colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e renite, por exemplo, já podem ser retirados de graça
em unidades credenciadas. A lista completa de medicamentos e insumos disponibilizados pode ser acessada na página do Ministério. Já a lista de farmácias e drogarias credenciadas ao programa pode ser acessado também. A expectativa da pasta é que cerca de 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam beneficiadas e, em média, isso pode gerar uma economia para os usuários de até R$ 400 por ano. O governo do estado, por meio do Instituto Água e Terra, o IAT, aplicou 63,7 milhões de reais em multas por desmatamento ilegal e outros crimes ambientais no Paraná no primeiro semestre de 2024. Um incremento de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado, 56,1 milhões de reais. Os danos à flora, especialmente a Mata Atlântica, equivalem a 65% do total de punições administrativas emitidas pelo órgão no período em razão de danos ambientais. 97,7 milhões de reais. O valor recolhido pelo Estado com as infrações é repassado integralmente ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. A reserva financeira tem como finalidade financiar planos, programas ou projetos que objetivem o controle, a preservação, a conservação e a recuperação do meio ambiente, conforme a Lei Estadual 12.945 do ano de 2000. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que os critérios de distribuição de fundo de equalização a ser criado com a finalidade das dívidas dos estados terão travas para evitar uma desproporcionalidade nos repasses a cada unidade federativa. Diz ele que nenhum estado poderá receber 3 vezes mais do que o estado que recebe menos. Faremos uma proposta de divisão com os critérios próprios, mas limitando que o estado que tenha mais população, mais participação no fundo de participação dos estados receba muito mais do que o outro, afirmou Pacheco. É desse jeito a coisa. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Sempre foi o nosso negócio. Negócio que fazemos com toda a sociedade. A ideia de dar alguma coisa e receber outra sempre esteve entre nós. Podemos trocar coisas materiais, é claro. Inclusive, foi assim que nasceu o comércio. Mas também podemos trocar experiências, culturas, ideias, conhecimento. E por conta disso, fomos capazes de crescer e chegar onde estamos hoje. Porque em uma troca é sempre assim. Uma parte dá, uma parte recebe e todas as partes ganham. E isso não se troca por nada. A troca sempre foi um negócio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, que nasceu com o objetivo de defender os interesses e a voz das empresas do setor perante a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Todo o trabalho realizado pela FEComércio só é possível graças aos nossos principais parceiros.
os sindicatos empresariais do comércio e filiados, entidades que representam o empresariado paranaense e trabalham incansavelmente pelo desenvolvimento do setor. Nosso objetivo é ampliar a voz desses sindicatos e todos os seus representados. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios promove a valorização e o desenvolvimento das empresas comandadas por mulheres. Já as câmaras de Relações Internacionais, Desenvolvimento Empresarial, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, Materiais de Construção e Turismo viabilizam o relacionamento com os setores estratégicos da economia. A federação também atua junto aos principais bancos do país, firmando convênios de linhas de crédito a empresas do comércio com condições diferenciadas. Mais de R$ 1,5 bilhão já foram liberados para empresas paranaenses. A FEComércio também administra os serviços de ação social sob a tutela do SESC e a qualificação profissional por meio do SENAC. Uma verdadeira relação de troca em prol dos trabalhadores e empresários do comércio, que por fim acaba beneficiando toda a comunidade. Assim, o comércio, setor com a maior parcela do PIB paranaense, cresce e todo o Paraná prospera. Agora que você já conhece melhor o sistema FEComércio SESC Senac Paraná, você já sabe que quando a gente troca com as pessoas, toda a comunidade ganha. Investimentos no comércio, saúde, ação social, cultura, lazer, esporte, educação e qualidade de vida. Sistema FEComércio SESC Senac Paraná. O desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo não se troca por nada. A Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial do Senado Federal vai adiar a apreciação do substitutivo do projeto de lei 2338, que regulamenta o uso da inteligência artificial no Brasil. Não há conselho entre os parlamentares do colegiado para votação. A proposta só deverá ser apreciada na comissão após o término do recesso parlamentar, que vai do dia 18 até o dia 31 deste mês, conforme informaram as assessorias do presidente da comissão e do relator da matéria, respectivamente, os senadores Carlos Viana e Eduardo Gomes. Os paranaenses fizeram bonito para ajudar a população afetada pelas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deste ano, que afetaram 94% das cidades gaúchas. Uma pesquisa encomendada pela startup Loft, que atua no setor imobiliário, mostrou que 59% dos paranaenses fizeram alguma doação, ou seja, praticamente 6 a cada 10 moradores do estado. Apenas a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná mandou 13,2 mil toneladas de donativos ao estado devastado pelas águas. Essa grande rede de solidariedade fez com que o Paraná ficasse em terceiro lugar, junto com São Paulo, entre os estados que mais ajudaram o Rio Grande do Sul. Os catarinenses e os próprios gaúchos ficaram na frente, com 73% da população consultada em cada estado fazendo algum tipo de doação. No Brasil, 54% enviaram donativos. Agora você é nosso convidado para o exercício de cidadania. Nossa mensagem também presta uma homenagem ao saudoso radialista, ator e jornalista Reginaldo Loyola. Vamos ver isso? E pensar que mais de 1 milhão de carros no trânsito de Curitiba. Na correria do dia a dia, da escola para casa, da casa para o trabalho, a gente esquece que nesses 1 milhão de carros tem gente dentro. São pessoas de todas as idades, indo, vindo, trabalhando, estudando, passeando, voltando para casa. E as motos? Motoqueiro, são mais de 100 mil pessoas. Ao invés de pensarmos só em carros, motos, máquinas, vamos pensar nas crianças, nos jovens, nos vovôs, nas vovós, trabalhadores, família. Vamos valorizar a vida, a alegria de estarmos vivos, fazer parte da vida de uma cidade que a gente ama. Que tal
tal se além de respeitar as leis do trânsito, que é o básico, é a obrigação de qualquer motorista, a gente pudesse sorrir. Coisa simples, isso mesmo, sorrir, ao invés de buzinar à toa e ficar nervoso. Pense mesmo. Sorrir. Se sorrirmos, seremos mais gentis e assim receberemos sorrisos também. Quer dizer, seremos todos felizes no trânsito. As boas ações no trânsito começam com um sorriso, o seu sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso vale mais que 1000 buzinadas desnecessárias que só irritam. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania e tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. As micro e pequenas empresas afetadas pelas fortes chuvas de abril e maio no Rio Grande do Sul terão a partir desta semana mais 1 bilhão disponível para contratação com subsídios e carência estendida. O crédito será via Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Solidário Rio Grande do Sul. O aporte foi anunciado pelo ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, em publicação na rede social X. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a proposta de emenda constitucional número 44, que modifica a Constituição Federal para reservar 5% dos valores das emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União para enfrentamento de catástrofes e emergências naturais. O texto segue para apreciação no Senado Federal. Nos 2 turnos, a proposta teve votos de apoiadores do governo e da oposição, além de encaminhamento favorável de todas as bancadas partidárias. No primeiro turno, a PEC recebeu 392 votos a favor e 22 contra. No segundo turno, foram 378 votos a favor e 7 contra. Houve votos presenciais no plenário da Câmara e também remotos, computados eletronicamente e contando com presença virtual para o parlamentar fora da casa, eleito administrativo. A mortalidade por síndrome respiratória aguda grave em crianças pequenas ainda está em alta devido à grande circulação do vírus sincial respiratório. A análise é do boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. O documento destaca que a mortalidade da SPRAG nas últimas 8 semanas foi semelhante na faixa infantil de 0 a 2 anos e em idosos. No entanto, a população idosa se destacam as mortes por SPRAG associadas ao vírus da gripe, à influenza e à Covid-19. 6 unidades da federação apresentam sinal de aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave, na tendência de longo prazo. Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Roraima e São Paulo. Já é possível observar uma estabilização ou interrupção do crescimento do número de casos de VSR e influenza em alguns estados do Centro-Sul. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925.
Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Apesar do nível de emprego em alta e da inflação reduzida, fatores que ajudam muito o consumo, o setor de shopping centers não tem deslanchado. As vendas estão abaixo do previsto e a razão para isso não está clara, afirma o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers, Glauco Umay. O momento é estranho. A economia brasileira, em geral, vem bem. Os números operacionais da indústria de shoppings também estão bons, mas as vendas estão andando de lado. A percepção é que poderiam estar melhores, mas estão abaixo do esperado. As vendas nos shoppings em maio tiveram alta nominal, sem contar a inflação de 1,5% na comparação com os meses do ano passado. Isso representou uma melhora em relação a abril, quando caíram 7,9% na mesma base de comparação. O governo do Paraná e o Ministério Público Estadual e Federal chegaram a um novo consenso em torno de projetos ambientais que serão viabilizados com a indenização paga pela Petrobras em virtude do acidente ambiental causado pela empresa no Rio Iguaçu, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, em junho de 2000. A reunião técnica, na sede da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, em Curitiba, modulou algumas condições importantes que, a partir dos próximos dias, estarão permitindo a aplicação de R$ 19.350.865 mais 40 centavos em 6 propostas apresentadas pelo município de Araucária, palco principal do dano. A proposta agora será encaminhada para homologação por parte da Justiça Federal. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e o Exército assinaram 2 contratos relacionados ao Museu Histórico do Exército e também o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, e ao Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva, em Manaus. O objetivo é reestruturar projetos e valorizar a exploração econômica desses locais. Os contratos têm duração de 36 meses. O BNDES ficará responsável por diagnosticar os ativos imobiliários do Exército, os serviços e as necessidades de infraestrutura. Também estará definindo o modelo de concessão a ser adotado para valorizar os 2 empreendimentos em futura licitação pública. A notícia que nos faz bem. Cientistas acreditam ter encontrado uma solução para algumas doenças neurovegetativas, no caso, neurônios danificados pela doença de Alzheimer podem vir a ser recuperados a partir desta descoberta. Os testes foram feitos em células humanas e também de camundongos, que reagiram bem às experiências. Mais experiências devem ser realizadas. O estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, busca não só impedir a destruição dos neurônios pela doença, como também tenta fazer com que sejam recuperados os que já foram danificados. A pesquisa está publicada na revista científica Science. A técnica consiste em separar e modificar as proteínas específicas do cérebro. Uma vez isoladas, são tratadas e podem assim voltar a desempenhar suas funções. Segundo os cientistas, esse mecanismo ajuda a evitar a morte de neurônios, atrasando os sintomas de Alzheimer. O processo pode ser um tratamento eficaz contra a doença. Parabéns à ciência. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. A capital
dos paranaenses tem o início da noite com muita calma. Shalom, irmãos.